Educação Sexual em Debate, um programa que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. O programa Educação Sexual em Debate está no ar. Nesses 4 anos de existência, discutimos diferentes temas sobre a sexualidade humana e nesta nova etapa do programa continuaremos a tratar de assuntos instigantes e interessantes, sempre com o objetivo de ajudar você na reflexão dos temas discutidos aqui. Quero lembrar que você pode participar fazendo sua pergunta, dando sua opinião ou sugerindo temas através do e-mail edusexradio@virtual.desc.br, que nossa equipe terá imenso prazer em responder. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro da equipe que idealizou este projeto, e hoje vou conversar com minhas colegas de equipe na disciplina de Educação e Sexualidade, as professoras Vera Marques e Gabriela Carvalho, sobre a implementação de máquinas de camisinha nas escolas. Bom dia, professoras. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, etapa 4, coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Dando início à nossa conversa, eu gostaria que a professora Vera Marques contextualizasse um pouco essa temática que veio à tona novamente nas mídias, Vera. Então, Patrícia, é bastante pertinente essa contextualização, que me parece que as pessoas esquecem um pouco de onde saem as questões, e a polêmica ela ressurge como se viesse do nada, né? Como se nada tivesse acontecido anteriormente. Então é bom que a gente saiba que essa polêmica toda ela surge a partir de um trabalho feito em parceria Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com o apoio da Unesco e da Unicef, né? Isso desde 2003, quando esses ministérios, com esse apoio, ressaltando, né, Unesco e Unicef, trabalham com o programa o Programa Saúde e Prevenção na Escola, o SPE, né? Esse programa, para se trabalhar com esse programa, foi elaborada uma cartilha de orientação para os alunos, e é bom pontuar que há alunos na faixa etária entre 13 e 19 anos, né? Então, porque a polêmica tudo está em torno, e aí, o que fazer com os pequenos, né? Bom, a partir de então, num evento em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, um evento onde se discutia toda essa questão de prevenção à AIDS, surge a ideia de sair, né, das discussões teóricas para ação, ou seja, mais uma ação a partir desse programa. Então é lançado um concurso entre os alunos do que era então o Cefet, os Centros Federais de Educação Tecnológica, que hoje são os IFES, né, Institutos Federais de Educação, para a produção de máquinas de camisinha. E as unidades vencedoras foi a unidade Santa Catarina, em primeiro lugar, e seguida pela Paraíba, em segundo lugar. Então, assim, toda essa polêmica já se dá nesse momento, se faz toda uma discussão, mas como houve um intervalo até que o processo das máquinas ficasse pronto, né, ela ressurge agora quando a ação de fato se concretiza, né? Mas cabe ressaltar que essa ação, de acordo com a proposta do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, não é uma ação solta. A proposta é que se faça todo um trabalho, e essas máquinas para ir para as escolas de ensino médio, né? Hoje eu já fui questionada com relação a isso, mas e as escolas em que o ensino médio funciona também em espaços onde o ensino fundamental funciona? Como se faz, né? A proposta é de que as escolas arranjem uma forma de adequar isso, né? Mas, inicialmente, a proposta é para alunos de ensino médio, de escolas de ensino médio. E pensando nas escolas de ensino médio, professora Gabriela, com base na sua experiência em escolas públicas, o que você gostaria de pontuar a respeito desse projeto do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação?
A minha experiência maior é no ensino fundamental. Então, contempla alunos com a faixa etária que já deveria estar, esses alunos já deveriam estar no ensino médio, mas também tenho uma larga experiência em escolas privadas com alunos do ensino médio. Nas relações dialógicas com os alunos, percebe-se que o início da educação da atividade sexual tem acontecido numa faixa etária que regula entre os 12, 13, 14 anos, bem mais cedo do que há alguns anos provavelmente tenha acontecido. Isso modifica muito, né, do momento até da própria cultura, se a gente pensar bem, né, essa idade de iniciação sexual, se a gente pensar isso em termos de história. Mas eu acredito, Patrícia, que agora, até mediados pelas novas tecnologias, pela influência das mídias, os alunos eles estão mais ávidos de uma iniciação sexual. Então, nesse diálogo, eles percebem-se que muitas alunas, meninas, elas muitas vezes dizem que têm vergonha até de pegar a camisinha nos postos de saúde. Partindo desse pressuposto, é que a gente se questiona, será que a instalação dessas máquinas de camisinha vão ser efetivas para a prevenção, para um trabalho de educação sexual em uma dimensão maior? Ou ele vai ser um trabalho de educação sexual que visa especificamente o combate às doenças sexualmente transmissíveis, como as DSTs e a AIDS? Eu, lendo nos jornais, a pedagoga que é presidente da Associação de Prevenção e Treinamento de AIDS, Terezinha Pintos, ela dizia que as máquinas de preservativo elas serão bem-vindas, ela diz. Mesmo assim, ela faz a ressalva de que só serão úteis dentro de um projeto pedagógico maior. É aí que eu me pauto. Nós, como educadores sexuais, também concordamos que esse projeto tem que ser maior. Agora, qual é essa dimensão maior? Será que é fazer um projeto de educação sexual só voltado para a prevenção? Já que a questão da sexualidade ela é muito maior? Até o trabalho com os pré-adolescentes sobre a influência da mídia no comportamento. Essa jovem que diz que tem vergonha de pegar... refletir sobre os valores recebidos na família, muitas vezes valores esses que estão vinculados a problemas religiosos. Então, essa dimensão maior não está, para mim, só voltada para a questão da AIDS e da prevenção, e sim um trabalho em que todos os profissionais ali sejam educadores sexuais intencionais. Por isso, Gabriela, que a gente precisa pensar. E aí eu tenho uma outra questão, né, para a gente conversar e trazer para os nossos ouvintes refletirem conosco. Diante do fato da implementação de máquinas de camisinha fazer parte de um programa que já acontece, como a professora Vera apontou, desde 2003, a minha indagação será que não há um equívoco a respeito do que seja educação sexual? Uma pergunta. Por que eu faço esse questionamento? Porque eu percebo que ao longo destes anos as pessoas fervilham com esta ideia, discutem, antagonizam e depois o tema parece que se esgota, para ser retomado novamente com os mesmos estranhamentos, como se a educação sexual acontecesse com pausas ou no momento que a gente pensa a questão da máquina da camisinha, como você está apontando agora, né, professora Gabriela? A educação sexual que a gente vem trabalhando e dialogando com o nosso ouvinte, né, toda semana, há 4 anos, é uma educação sexual que sempre acontece e que ela não para, e que ela acontece a todo momento, né? Na forma como nós nos posicionamos diante da prevenção, na forma como nós nos posicionamos diante do diálogo sério sobre a dimensão da sexualidade. Então, nós precisamos perceber que educação sexual não é só a prevenção, mas também faz parte, né? Nós não podemos aqui adotar uma postura como se nós não fôssemos favoráveis à prevenção. Claro que não nos ouçam assim. Nós somos favoráveis à prevenção e que se discuta e se converse sobre prevenção. Mas a prevenção faz parte de um contexto. Mas né? O que eu tenho percebido nessa minha experiência no ensino fundamental e médio é que o trabalho ele está voltado mais para uma vertente que nós chamamos médico-biologista. Sim. O trabalho que acontece na maioria das escolas é voltado à questão da prevenção,
A questão sobre informações também sobre métodos contraceptivos e outras questões relativas a questões biológicas mais. Então, há outros problemas referentes à sexualidade humana, eles ficam esquecidos. Por exemplo, quase na educação, nas séries iniciais, primeira a quarta, a educação sexual acontece... Aquela que sempre acontece. A revelia. A revelia. Aquele que o professor, quando chega na sala, ao falar sobre questões sobre sexo e sexualidade, ele está educando sexualmente. Então, não é um projeto intencional. Se vê mais orientações sexuais, como chama o Ministério da Saúde, ele, dentro dos temas transversais, ele chama o trabalho que nós chamamos de educação sexual, de orientação sexual, mais voltado para essa vertente. Então, o que você falou, essa educação que nós pleiteamos, ela tem uma dimensão maior do que um trabalho preventivo, que é importantíssimo também. Mas e principalmente para o nosso ouvinte poder refletir, que a educação sexual, ela está sempre acontecendo. O que a gente precisa é parar para perceber qual é a educação sexual que a gente está fazendo. E claro que sempre vai ser a partir da educação sexual que a gente recebeu. Então, isso me parece importante e é bom que a gente faça sempre essa ressalva, né, Patrícia? Estamos sempre educando sexualmente. O que nós temos que parar para pensar é que tipo de educação sexual nós estamos promovendo, né? É uma educação sexual pensando numa perspectiva de forma positiva, onde possamos trazer elementos para que crianças, adolescentes e mesmo nós adultos tenhamos condições de fazer as opções que são melhores para cada um, para cada família, para cada grupo, né? Então, me parece que quando a polêmica retoma, surge aí a oportunidade de a gente avaliar uma outra questão, de que a gente vive a educação de forma estanque, né? E as coisas só reaparecem no momento em que se polemiza, no momento em que se torna mais forte, né? E a intenção do grupo com esse programa e com o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há muitos anos é exatamente chamar atenção para isso, de que educação é um processo e educação sexual é também um processo. Então não dá para pensar que vamos discutir a questão das camisinhas agora, porque estamos aí num contexto de polêmica por conta das máquinas de distribuição de preservativos, mas quem sabe aproveitar esse momento para pensar que projeto de educação sexual nós temos, que projeto de educação sexual nós queremos, né? Que seres sexuados nós somos, que seres sexuados, que referência de seres sexuados nós queremos repassar para os nossos alunos, para os nossos filhos, enfim, para as crianças, crianças, adolescentes, jovens e até adultos com os quais convivemos, né? Então, assim, não dá para pensar que a educação sexual ela se dá por conta de uma ação que visa a prevenção. A prevenção ela faz parte deste processo também. Não é mais e nem menos importante por isso. Faz parte desse processo, mas que não dá para discutir de forma isolada, que não dá para discutir separado. Há que se discutir nesse processo educativo, né? E aí, como a professora Gabriela falava e a professora Patrícia reforçava, que é um processo intencional ou não, porque educando sexualmente estamos sempre, quando falamos ou quando nos calamos, quando temos um projeto delineado, com objetivos, sabendo o que queremos, de onde saímos, para onde queremos chegar. E quando não temos esse projeto também dessa forma sistematizada, estamos educando sexualmente. Então, é bom que isso fique sempre muito claro, que é para a gente poder, de fato, dar conta desse processo de educação sexual. Complementando, eu estava lendo nessa leitura sobre a questão e me chamou a atenção a fala do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, em que ele diz que o plano de implantar as máquinas de camisinha na rede pública é superficial e não toca a questão fundamental, que é a conscientização dos adolescentes. Eu vejo assim, a visão que nós temos de educação sexual e eu lidando com adolescente, o que seria essa conscientização dos adolescentes? Na perspectiva emancipatória, que é aquela que nós pleiteamos que seja estabelecida num projeto intencional, como falou a professora Vera, é aquela em que, ao dialogar com os adolescentes
sobre a própria questão da implementação das máquinas, é ouvi-los, o que eles pensam a respeito, tá? Que valores eles têm sobre sexualidade, o que eles pensam sobre a questão da primeira relação, escutá-los, mostrar outros pontos de vista a respeito da questão para que eles tomem uma decisão consciente. Então, essa conscientização, numa perspectiva emancipatória, é não impor um ponto de vista, não direcionar. Você não deve se expor ao tirar a camisinha na máquina. Olha, existe a máquina, você vai tirar sua camisinha, é isso que você quer? E o próprio adolescente é que vai avaliar a questão e tomar a decisão, entendeu? Entendi. Nossa conversa está ótima, mas agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estão abertas as inscrições para o vestibular vocacionado de verão da UDESC. São mais de 1.500 vagas oferecidas em 44 cursos da universidade. As inscrições devem ser feitas somente pela internet até o dia 24 de setembro. Você confere todas as informações sobre o vestibular vocacionado de verão no site www.vestibular.udesc.br. Florianópolis vai ser sede do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil no mês de setembro. O tema é Inovação e Sustentabilidade. O primeiro SICPG vai apresentar à sociedade brasileira a produção científica, tecnológica e de inovação dos estudantes que participam de programas de iniciação científica e de pós-graduação, realizados nas instituições de ensino superior pública, privada e comunitária do sul do Brasil. Na programação, mesas redondas, palestras temáticas, apresentações orais, pôsteres e estandes. Em paralelo, será realizado o 20º Seminário de Iniciação Científica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Visite o site do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil. O endereço é www.sicpg2010.udesc.br. Realização: Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 2010, 45 anos. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate. Aqui no estúdio estão as professoras do Grupo de Educação e Sexualidade do Centro de Educação à Distância, Vera Marques, Gabriela Carvalho e eu, Patrícia Mendes. Quero lembrar também que a professora doutora Sônia Mello faz parte desse grupo e coordena esse programa que é exibido na Rádio UDESC. Hoje estamos falando sobre a implementação das máquinas de camisinha nas escolas, ação que faz parte de um projeto do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. Professoras, um pouco antes do nosso intervalo, a professora Gabriela falava sobre a possibilidade dos jovens terem escolhas, né? Se usam ou não usam o preservativo nas máquinas. Então eu tenho uma questão aqui, que segundo informações, para se ter acesso às camisinhas, nessa máquina de camisinha, o aluno deve seguir alguns passos de orientação, né? Primeiro ele vai digitar a matrícula, depois ele vai digitar uma senha e por fim, como um terceiro passo, ele pode retirar o preservativo da máquina. Como é que vocês avaliam, né, professora Vera, professora Gabriela, esse procedimento? Porque quando ele digita a senha, quando ele digita a matrícula, ele indica que ele retirou uma camisinha ou duas. Eu não entendi muito bem se ele vai poder tirar mais de uma cada vez que ele digitar a sua senha. O que vocês pensam a respeito disso? Então, essa sua pergunta, Patrícia, me remete à questão anterior, com relação aos equívocos que a gente pode cometer quando se trata de um processo educativo, né? E quando eu vi essa orientação, isso me remete a um possível equívoco ou não, né? Isso é para avaliarmos e pensarmos juntos, né? E por que me remeteu a isso? Fiquei lembrando que hoje já existe a possibilidade de se pegar a camisinha nos postos de saúde.
E, no entanto, como a gente tem contato com esses jovens, com esses adolescentes, eles têm dito que não vão aos postos de saúde pegar, porque isso pressupõe um controle. Isso pressupõe que todos ficarão sabendo, ou pelo menos algumas pessoas ficarão sabendo, que ele pegou o preservativo, quantos pegou, quantas vezes foi ao posto de saúde. Então eu fiquei pensando, quando vi esses passos, eu fiquei pensando, será que esses passos não remetem também a essa situação? Então, para pensarmos juntos, né? Será que a saída seria realmente essa? E para que serve esses passos todos? Qual é a finalidade, né? Me remeteu também a uma vivência quando do meu estágio de doutoramento em Portugal, que me chamou a atenção em alguns shoppings, nos banheiros, máquinas onde era possível, com uma moeda, retirar preservativos, absorventes, enfim, outros produtos de necessidade imediata que porventura a gente não estivesse precisando no momento, né? Então fiquei pensando nisso tudo, e se a partir daí pudéssemos pensar numa outra forma de lidar com isso. São coisas para a gente pensar, né? Me parece que para além do controle, outras coisas são mais importantes, né? Se esse encaminhamento pode levar a uma situação de controle, me parece que já fica complicado quando se pensa nessa ação, nesse trabalho, neste processo de educação sexual com os alunos, né? O que me interessa saber se o aluno retirou 100 camisinhas, 10 camisinhas, exatamente, exatamente, ao longo do mês, por exemplo. Eu até fiquei pensando que tem uma outra questão, que é dos dados estatísticos, que isso é importante num projeto, né? Mas esse levantamento pode ser feito por conta de quantas camisinhas tinham na máquina e quantas foram retiradas, né? Não interessa se quem retirou foram meninos ou meninas, né? Me parece que isso não é importante. Eu também pensei no que a professora Gabriela colocou há pouco, que os jovens, para pegar a camisinha, sentem vergonha de pegar a camisinha. Algumas meninas relataram isso na minha pesquisa de mestrado. No posto. Isso, no meu mestrado eles me apontaram, eu trabalhei com grupos focais, e nos grupos de discussão focal, eles trouxeram que durante o período do carnaval, principalmente, que eles tinham mais preocupação com a questão da camisinha, um pegava a caixa de camisinha no posto e os outros aguardavam atrás do muro do posto. Não queriam ser identificados pelas profissionais do posto de saúde. Então, na verdade, o que, a princípio, né, pensando a máquina, pensando a prevenção, e colocando a educação sexual no diálogo, né? Porque quando a gente para pensar as máquinas, para pensar se elas vão estar lá, não vão estar, que escolas vão fazer parte do programa, como preparar a comunidade escolar, como preparar, né? E essas são colocações dos envolvidos com o projeto, com o programa. Eu penso que, na verdade, se a gente lidasse com a sexualidade de uma maneira tranquila, no fundo, todas essas celeumas, elas não existiriam, na verdade, na realidade. Exatamente. Eu não teria receio de que alguém... eu não teria receio de comprar a camisinha, o jovem não teria receio de comprar uma camisinha ou de buscar no posto, ou a profissional que trabalha seria extremamente ético, discreto e sereno com a entrada de quem quer que fosse, para cuidado com a sua própria saúde e com a saúde do outro, né? Já que o uso da camisinha pressupõe o cuidado consigo e o cuidado com o outro. Mas, gente... Por isso que a gente fala, né, Patrícia, o tempo todo, de que essa é uma ação que deve estar num outro processo, que é o processo de educação sexual. Que é permanente. Que é permanente. Até a fala do Cristóvão Buarque também, ele diz, complementando que ele diz que tem que fazer um trabalho de conscientização, ele diz o problema que não é a falta de dinheiro para a compra de preservativo, mas a falta de uma educação sexual. E essa educação sexual, pelo menos a que nós pleiteamos, é uma educação mais abrangente, que vai desde a infância até a fase adulta, até a terceira idade. Uma outra coisa interessante é que diz o projeto que todos os profissionais, inclusive os professores, precisam ser capacitados para integrar esse programa. Quem vai dar essa capacitação? Qual a perspectiva teórica que embasa esses profissionais? É isso tudo que a gente também tem que questionar. Outra coisa que me chamou a atenção na fala da Vera,
se for implementada, quando for implementada, será que o banheiro não vai ser um lugar melhor do que no meio do recreio, até para que essas jovens e esses jovens que se inibem em tirar a camisinha, peguem no banheiro? Eles mencionam isso, né? Nas reportagens, eles mencionam locais discretos, né? Exato. Que isso não seja algo em que as pessoas fiquem expostas dessa maneira, né? Gente, existe uma preocupação verbalizada por algumas pessoas que com as máquinas de camisinha nas escolas, se o Estado não estaria promovendo uma promiscuidade sexual como a incitação a uma antecipação da iniciação sexual. Nós vimos, por exemplo, que na França, onde existe máquinas semelhantes nas escolas desde 95, a contaminação por HIV diminuiu. Em entrevista ao jornal Diário Catarinense, de 9 de agosto, o professor Brígido Viseu Camargo, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que acompanhou o início dessa implementação das referidas máquinas na França, afirmou que não houve uma antecipação da iniciação sexual, como temem alguns, mas sim a diminuição da contaminação pelo vírus HIV. Será que essa máquina pode ser considerada responsável pelo acesso ao ato sexual de crianças e adolescentes? Bom, com essa questão eu quero me permitir pedir permissão para fazer um pouco o papel de advogada do diabo. A preocupação nesse momento, ela paira sobre as camisinhas, assim como em outras situações paira sobre aquilo. E aí, indo ao encontro do que a gente vem defendendo, o processo de educação sexual permanente, nós temos que parar para pensar outras questões. Se a preocupação nesse momento é com relação à possibilidade de antecipação da vida sexual de crianças e adolescentes, eu questiono. E a programação da TV, que muitas vezes a gente não acompanha? E a liberação para algumas atividades onde essas crianças e adolescentes não têm idade para? Eu fico lendo os jornais por conta da polêmica. Algumas pessoas se utilizaram, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente para argumentar que nós estamos ferindo leis ao pensar na implementação dessas máquinas. E aí eu me pergunto e pergunto a todos os ouvintes, as pessoas interessadas, pais, mães, educadores, enfim, profissionais da educação, onde fica o nosso papel com as outras questões? Se o meu filho, se o meu aluno de 7, 8 anos está exposto a um tipo de programação, está exposto a atividades que pesquisas têm apontado que levam a uma erotização precoce, exatamente. Inclusive lendo um texto há algum tempo, já por conta do meu mestrado, há 10 anos atrás, e as questões há 10 anos atrás, uma década, e a questão parece bastante presente, onde o autor, David Levitsky, ele colocava, se uma propaganda da Coca-Cola faz aumentar em muito o consumo, o que não fará no imaginário de uma criança determinado tipo de programação. Então, assim, essas questões para a gente questionar também, E aí, nesse papel de advogada do diabo, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que até que ponto nós estamos preocupados com o processo de educação sexual ou estamos preocupados nesse momento porque, de certa forma, nos impõe a ter que tomar uma atitude, a ter que nos posicionar por conta de máquinas que estão sendo implementadas, Mas e outras questões que fazem parte também desse processo de educação e que já é comprovado por pesquisas que acabam antecipando a erotização de crianças e adolescentes, Estamos preocupados com isso também? Só para pensarmos juntos. E eu complemento a tua fala e pergunto, e até que ponto o professor de ensino médio, aqui no caso, que é onde vão ser implementadas as máquinas, eles, como mediador do conhecimento, ele está preparado para dialogar com esses jovens que interagem na internet, complementando a tua fala sobre as mídias televisivas, interagem na internet em programas, em chats, em blogs que conversam sobre sexo, sexualidade. Até que ponto esse profissional está convicto de uma educação sexual consciente? Ou ele vai educar de acordo com aquilo que ele acredita?
Então, é algo que a gente também levanta e volta a questão. O processo de educação sexual, ele tem que ser um processo consistente, abrangente e que vá desde a infância até a maturidade. E uma coisa importante, né, respondendo à questão, falar de educação sexual não incita ninguém a uma prematuridade com relação à vivência sexual. Pelo contrário. Com certeza. Pesquisas mostram que o diálogo a respeito da sexualidade, a compreensão da dimensão sexual, que faz parte de cada um de nós, desde que nós nascemos, auxilia-nos exatamente até aquela consciência, né, que a professora Gabriela trouxe a respeito do ministro, né, da educação na época, né, 2000, ele fala, é o ex-ministro, né? Ex-ministro Cristóvão Buarque, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. Pais, mães que estão sendo convidados a se posicionar, lembrem-se que a deseducação sexual, ela acontece no silêncio, quando nós nos negamos a conversar seriamente sobre uma temática que faz parte dessa nossa rica dimensão humana, que é a sexualidade. E as pesquisas aí mostram, tá? Quando está se tratando desse assunto, das camisinhas, as pesquisas mostram que uma grande minoria de pessoas que foram pesquisadas em diversas regiões, eles dizem que não é função da escola. A grande maioria diz que é função da escola desenvolver um trabalho de educação sexual. E daí, olha a responsabilidade que passam os pais e a família para nós, educadores. Aí a gente fica pensando, como desenvolver um trabalho de educação sexual sem a família? Vamos buscar a família para dentro da comunidade, para dialogar, para ver que propostas nós vamos desenvolver. Nós temos que ter clareza, né, professoras, que a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de propostas educativas intencionais, né, de educação sexual. Porém, a primeira instância educadora sexual, e a família. Gente fala isso toda semana aqui nos nossos programas, é a família. E aí, certamente, né, professora Gabriela, não há como desenvolver um projeto de educação sexual sem esse diálogo. Mas nós também vimos nas reportagens profissionais envolvidos com esse projeto, preocupados em envolver alunos, pais, professores, a comunidade escolar como um todo, nesse diálogo a respeito da implementação das máquinas, nesse diálogo a respeito da educação sexual e das sexualidades que se colocam em questão quando a gente pensa a prevenção. Então, isso é uma coisa importante. Nós não temos o objetivo de dizer que somos contra nem a favor, que é a grande celeuma que se levanta hoje em algumas mídias, né? Pelo contrário, que nós queremos que o nosso ouvinte possa refletir à luz de trabalhos sérios de educação sexual, o que significa pensar a educação sexual nesse espaço escolar. E como nós estamos chegando, né, no final do nosso programa, eu gostaria de pedir à professora Gabriela e à professora Vera que deixasse alguma orientação para os nossos ouvintes, né, a respeito dessa discussão que está em voga nesse momento da implementação das máquinas de camisinha nas escolas. Olha, o que eu vou falar é o que eu faço, tá? Eu procuro ler diversas fontes científicas, fontes leigas, conceitos empíricos a respeito de sexualidade, sexo, a respeito dessa questão, tanto que eu fiz algumas citações de pessoas, de personalidades brasileiras que se posicionaram, mas eu acredito que a gente possa buscar leituras, também opiniões de profissionais respaldados no assunto, como psicólogos, pedagogos, professores, biólogos, até para que nós possamos construir melhor esse ponto de vista, né? E termos convicção se é o ideal ou não, através da leitura, que vai nos acrescentar mais informações, combinando com os nossos pontos de vista, com os nossos valores, certamente nós vamos verificar o que é melhor para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos alunos. Então, como eu coloquei anteriormente, quando se trata de processos educativos, o debate é necessário, as reflexões são necessárias, né? E concordando e complementando o que a professora Gabriela traz, todos somos responsáveis, independente da especialização da qual
somos oriundos, independente do lugar que ocupamos na comunidade escolar, né? Agora eu quero chamar a atenção para o fato de que a escola, nesse processo de uma educação sexual intencional, ela é responsável pelo conhecimento científico que vem sendo produzido, como a professora Gabriela já apontou, né? Então, convido pais, mães responsáveis, né, a se aliarem à escola. E quero frisar uma outra questão, né? Nem sempre essa escola, esse grupo que faz a escola, ele está preparado, mas aí tem o dever de se preparar para isso, né? E que o debate continue de forma tranquila, que as reflexões possam acrescentar para que a gente viva a sexualidade, a nossa sexualidade, a sexualidade dos nossos filhos e filhas, enfim, de forma positiva e que possamos ser seres mais felizes. Complementando as escolas que vão estabelecer o uso das máquinas, elas têm que ter um plano pedagógico. Então, como disse a professora Vera, seria interessante, ao construir esse plano pedagógico, que chamasse a família para dialogar, para polemizar sobre o assunto, para ver se for estabelecida a máquina ali, em que lugar, qual melhor, de que forma, que a família participando, o debate vai ser mais enriquecedor. Exatamente. Bem, gente, esse tema não se esgota e nós deixamos para o nosso ouvinte o desejo de permanecer dialogando e buscando compreender um pouco mais essa dimensão da sexualidade e todas as suas implicações no cotidiano de cada um de nós e principalmente no espaço escolar, que é o tema e a celeuma do momento, né? Nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença, né, das professoras Vera Marques e Gabriela Carvalho aqui no estúdio. Então, até uma próxima oportunidade e estamos à disposição. Até logo, ouvintes. Agradeço a assistência e voltaremos numa outra ocasião. Exato. Lembramos que se você quiser fazer alguma pergunta sobre essa temática, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que teremos imenso prazer em responder. Você poderá ouvir os programas já exibidos através do site www.virtual.desc.br. Gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Desk, tem mais um programa Educação Sexual em Debate. Um bom dia a todos e até lá. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Patrícia Mendes. Produção: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina.